Igreja Presbiteriana de Pinheiros. No site www.ippinheiros.com.br você pode conhecer os ministérios, os projetos missionários, a editora Ezion e muito mais. No Instagram, @ippinheiros, vídeos curtos para sua edificação, a agenda da semana com toda a programação e também as novidades da igreja. E no YouTube, olha só, o jabá está fortíssimo hoje. IP Pinheiros Oficial, toda a nossa programação em vídeo, a IPP-TV também, estudos da Escola Bíblica, tudo para você acompanhar. É muita coisa boa, né? É muita coisa boa. Graças a Deus. Então assim, você tem para onde correr. Instagram, o site, queria conhecer alguma coisa melhor sobre a igreja, vai no site e também aqui no YouTube, certo? E este é o Trocando Ideias, um programa oferecido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Esse programa que visa responder às suas perguntas sobre vida cristã, sobre as suas dúvidas sobre Bíblia. Nós temos aqui Reverendo Hernandes Dias Lopes. É um prazer estar aqui, Tiago. É um privilégio contar com o senhor para isso, tá bom? Muito obrigado. Eu preciso então seguir aqui, vamos lá para as perguntas do programa de hoje. E eu começo com a pergunta de Catilce Pereira. Pastor, como lidar com uma pessoa que se diz cristã, mas tem grandes traços de perfil narcisista e só faz confusão? Bom, vamos primeiro definir a questão de narcisista, né? O que seria um narcisista? Essa palavra procede lá da lenda do Narciso, né? Do camarada que caminhava e viu um lago de águas cristalinas e ele chega e olha e vê o seu rosto e se apaixona por si mesmo. Se encanta com si mesmo, a ponto de pular na água e morrer afogado. Daí vem a palavra narcisista. A pessoa que é centrada em si mesma, que aprecia a si mesma, que elogia a si mesma, que ela é o centro do mundo, ela está encantada com ela mesma. E não é errado você gostar de você mesmo, de você amar a você mesmo, porque a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porém, tudo aquilo que é exagerado, que sai do equilíbrio, que perde o ponto de equilíbrio, passa a ser doentio. Então, uma pessoa narcisista no casamento é um problema, porque o amor é outro centralizado e não egocentralizado. Então, a pessoa narcisista vai querer que todo mundo, inclusive o cônjuge, gire em torno dela mesma. Ela vive para ela. Ela não sabe viver para o outro. Ela se autoelogia, mas ela não elogia o outro. Ela vê qualidades nela mesma, mas não vê qualidade nos outros. Essa pessoa vive num mundo irreal, do endeusamento do eu e do sacrifício do outro. Conviver com uma pessoa dessa é uma pauleira, é um grande desafio. Mas eu acho que tinha que ter visto isso lá no namoro. Há um ditado chinês que diz: abra bem os olhos antes de casar, depois feche-os. Porque ver depois de casado é complicado. Vai ter que pagar o preço. Pois é. Vai ter que pagar o preço. Seguindo aqui com o programa de hoje, nós temos a pergunta enviada pelo José da Silva. Estamos no ano eleitoral e qual é o seu entendimento acerca da relação do cristão com a política? Bom tema, hein, pastor Hernandes? É bom tema no ano eleitoral, né? Bom, primeiramente, há sim uma correlação entre o cristão e a política. Entendendo política no sentido pleno da palavra, a arte de bem governar. Todo cidadão político, já dizia o filósofo grego Platão, né? Nós somos um ser político. O que nós não podemos, não só agora no ano eleitoral, mas em qualquer tempo, Tiago, é transformar a igreja num reduto político, num curral eleitoral. Nós não podemos fazer do púlpito um palanque.
Nós não podemos, por exemplo, a nossa igreja aqui vai ter o candidato A e todo mundo tem que votar nele. E se não votar nele, esse membro vai ser disciplinado. Que tem que estar todo mundo apoiando esse camarada aqui. E às vezes com lobismo, e às vezes com fisiologismo, porque vai querer que esse candidato, se eleito, defenda os interesses específicos dessa comunidade. Nós não concordamos com esse tipo de fazer política. A igreja não pode entrar na política partidária. A igreja lida com princípios, com valores. Princípios e valores. Ou seja, a igreja precisa saber o que ela crê. E falando isso, queremos dizer que uma igreja não deveria apoiar um candidato que defende bandeiras contrárias à fé cristã. Nesse sentido, a igreja pode interferir, então, na mentalidade, na condução do orientação de princípios. Certo. Você não está falando do partido, não está falando do candidato A, B, C ou D, mas você está falando do princípio. Nós cremos assim. Somos a favor da vida. Somos contra as drogas. Somos contra o relativismo moral. Somos a favor do casamento. Somos a favor de uma administração íntegra. Somos contra a roubalheira. Somos contra o fisiologismo político. Somos contra as ideologias ateístas, comunistas, perniciosas. Isso não deva ser dito apenas em ano eleitoral. Isso tem que ser a prédica da igreja o tempo todo. Porque quando chega o ano eleitoral, a corda está esticada. E aí, quando a igreja vai se posicionar, dá a impressão que ela está tomando partido de A e de B. A igreja deva respeitar as autoridades constituídas, e a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Mas púlpito não é palanque para político pregar, seja ele quem for. Quem for. Ele vai ser recebido com honra. Estamos recebendo fulano, beltrano, ciclano. Oramos por todos, mas o púlpito é o lugar de pregar o evangelho. Então, quando a igreja se confunde e imiscui-se nesse meio, no sentido de política partidária, vai acontecer o quê? Divisão dentro da igreja, mal-estar dentro da igreja. E a igreja perde o seu poder de voz profética, que já faz parte do sistema. A igreja não pode fazer parte desse sistema. Ela precisa ser independente para exercer voz profética. Para todos, nesse universo da política. Mas eu sou muito favorável, Tiago, que cristãos entrem na política. E para entrar na política tem que ter 3 características. Vocação política, preparo intelectual e ética granítica, que não vai se curvar nem à pressão nem à sedução do poder. Não sou favorável, respeito, mas não sou favorável que pastor seja candidato. Porque, para mim, se ele é pastor, ele tem um chamado maior do que o chamado da vida pública. Charles Haddon Spurgeon dizia para os seus alunos, meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em qualquer lugar do mundo, não rebaixem de posto. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, a vocação pastoral é sublime, é sublime. Não estou dizendo que a vocação civil não o seja. Os reformadores diziam a sacrossanta vocação, mas o chamado para o ministério é mais elevado. Então, acho que o pastor deveria dedicar-se a seu ministério de pregação do Evangelho. Tá aí, crente, abre o olho e volta direito, hein? Fátima Cândido, vamos lá. Bom dia, eu sou a Fátima, eu moro em Iporá, Goiás. Quero dizer que acompanho o programa de vocês e aprendo muito com os assuntos abordados. Eu gostaria de ouvir sobre a diferença entre possessão e opressão demoníaca e se ambas acontecem na vida do crente. Muito boa pergunta. Bom, primeiramente eu quero dizer que, à luz da Bíblia, você não pode aceitar
possessão demoníaca para uma pessoa crente. Quando eu estou falando crente, estou falando uma pessoa salva. Há uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. É óbvio que o Espírito Santo não pode habitar com o diabo. O crente, ele é templo do Espírito Santo, ele é morada do Espírito Santo, ele é habitação do Espírito Santo. Então, não é possível você falar de possessão para uma pessoa que já é habitada pelo Espírito Santo. Eu quero dizer que possessão existe, existiu e existe ainda hoje. E a diferença entre a possessão e a opressão é que, na possessão, uma entidade maligna toma posse da mente, das emoções e do corpo de uma pessoa. Ela não é ela mais naquele momento, ela é apenas um aparelho, um instrumento que está possuído por uma entidade maligna. Quando Jesus chegou lá em Gadara, e aquele homem endemoniado estava nu, ferindo-se com pedras, violento, gritando entre os sepulcros, e Jesus então pergunta: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque somos muitos. Então, na possessão, a pessoa é tomada por esse espírito maligno. Esse espírito maligno está dentro dela, agindo por meio dela. Na opressão, é um ataque externo, ele não está dentro, ele está fora, como se fosse oprimindo, sufocando. Né? Então, há uma diferença entre opressão e possessão. Eu acho que um cristão pode enfrentar uma opressão. O inimigo ataca de tal maneira que a Bíblia chama do dia mal, o dia mal, que ele sente como que no ar. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei, às vezes em sonho. Não é um sonho, é uma espécie de pesadelo, onde você acorda não só sobressaltado, mas com a clara sensação de que existe uma entidade ali querendo te oprimir. Como ele não pode entrar em você, ele te oprime. E nós precisamos resistir a isso em oração. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o maligno, e ele fugirá de vós. É assim que eu entendo o assunto. É assim que acontece mesmo, já aconteceu sim comigo. Também. Então. Em oração isso passa. Com certeza passa. Louvado seja Deus. Amém. Maior é aquele que está em nós, que é aquele que está no mundo. Pastor, foi um ótimo programa hoje. Muito obrigado, Tiago. É um Coisa privilégio. boa conversar com o senhor aqui. Muito obrigado. Com os participantes que mandaram perguntas. Aproveite e mande sua pergunta também. Tá bom? Tá aparecendo o e-mail aí no vídeo para você, trocandoideias@lpc.org.br. O nosso tempo já estourou, a gente precisa ir embora, mas a gente não vai embora sem antes fazer um convite para você. Passo a palavra ao pastor Hernandes agora. Obrigado. Para que a gente convide os nossos amigos a vir para a igreja. É isso mesmo. Olha, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, é uma igreja para você e para sua família. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro e eu tenho o privilégio de ser um pastor colaborador junto com ele. É uma igreja viva, bíblica, dinâmica, operosa. Uma igreja que cuida das pessoas que estão lá e investe em pessoas que estão ao redor do mundo, como uma grande agência missionária. É uma igreja que cuida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos casais, dos idosos. É uma igreja para a família. Então, se você mora em São Paulo e está procurando uma igreja bíblica, venha participar com a gente. Se você mora em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, você pode acompanhar toda a programação pela IPP TV e pelo canal de YouTube da igreja. Então, esperamos você. Deus abençoe sua vida. É com você, Tiago, para encerrar. Vamos lá, então? Vamos lá. Abraço, gente. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Deus te abençoe e até o próximo programa.